Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Então tá ótimo. Boa tarde a todas e a todos. E aqueles que estarão assistindo posteriormente, que possam ter proveito através desse estudo como nós estamos tendo. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece, como sempre fazemos. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de mais um estudo nesta semana das obras de Leon Denis, em especial o romance Giovanna, que estamos já caminhando para o encerramento. Agradecemos por essa oportunidade e agradecemos principalmente por tudo que estamos recebendo através desta conexão vibracional que se faz a partir desse espaço-tempo chamado internet. Muito obrigada, Jesus, a Maria, Nossa Mãe Santíssima. Muito obrigada, Leon Denis. Que todos possam estar recebendo em seus lares, ou onde quer que estejam, acompanhando esse estudo, a iluminação, a proteção e o amparo que necessitam. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 6º do livro, que é o último capítulo do romance espírita de Leon Denis, intitulado Giovanna, que é esse aqui, para quem ainda não conhece. Se você está chegando hoje no estudo, nós já temos outras gravações onde a gente foi trazendo questões básicas da doutrina espírita através desses capítulos instigantes, apaixonantes, eu diria, dessa obra, em que Leon Denis descreve de uma forma tão bacana esses ensinamentos também da codificação. Então, vamos iniciar fazendo a leitura, né, Ricardo? Uhum. A gente queria só trazer já de antemão, vai ser meio que um cronograma que a gente vai fazer agora, porque antes a gente não tinha como fazer isso, porque dependia, né, de uma série de fatores, de como é que o estudo ia se dar. Mas a gente já fez meio que uma divisão desse capítulo, então só para quem estiver acompanhando entender que nós vamos ter mais 3 quintas-feiras, não, mais 2, né? Além dessa de hoje, mais 2. Então, esta quinta-feira e mais 2 para encerrarmos o livro. E cada um desses estudos, nós vamos tratar de alguns temas que também são basilares da doutrina espírita. Então, vou começar fazendo a leitura aqui, se você quiser pode me interromper, tá? Mas hoje a gente vai fazer a leitura do trecho que a gente considera que tenha bastante coisa já para a gente trabalhar, e depois a gente vai ficar nas discussões e nos comentários. Então, é o capítulo 6º. O inverno chega. Espessas nuvens dissipam-se no céu. O vento passa ululando sobre as colinas despojadas e faz turbilhonar montes de folhas mortas. Maurice, só de luto, está sentado perto do fogo que crepita no seu quartinho, de onde vê todo o lago. Um livro está aberto à sua frente, mas ele não lê. Pensamentos sombrios o assediam. Pensa naquela que repousa lá longe, sob a terra gelada. Presta atenção aos gemidos do breza, que é o vento norte-nordeste, muito frio e seco, que chora como uma legião de almas em sofrimento. Por vezes, levanta-se e vai olhar por trás da vidraça o lençol cinza das águas, o horizonte cujos tons de chumbo se harmonizam com o seu estado de espírito. Depois,
apanhando um cofre em madeira esculpida, abre-o e retira dali flores secas. Um emaranhado de fitas, joias femininas. Pressiona nos lábios essas relíquias de amor. O passado evocado retorna à sua memória. E as horas se sucedem. Maurice permanece ali, meio curvado sobre o fogo que queima na atmosfera úmida. Pensa na felicidade perdida, nas esperanças apagadas. O desencorajamento reacendeu nele o desgosto da vida. Esse amargo desgosto de outrora invade-o de novo. Ideias de suicídio germinam no fundo do seu pensamento. Então, vamos dar uma paradinha aqui, que eu acho que aqui a gente já tem muita coisa para a gente conversar, né, Ricardo, a respeito desse capítulo, desse início desse capítulo, né? Sim, Rosimar. Porque a situação do Maurício aí, ele está, né, naquele luto, naquela tristeza, e ele realmente, muita coisa que a Giovana passou para ele, ele não aprendeu aquilo. Ele simplesmente está revoltado, ele não consegue entender, ele não compreendeu tudo aquilo que ela demonstrou para ele. Ele não conseguiu pegar, né, coisas que pudessem ajudá-lo nessa situação com aquele pouco convívio que ele teve com a Giovana. Aquele pouco convívio, mas ela passou muita coisa para ele. Só que a revolta deixou ele, vamos dizer assim, cego. Ele não consegue entender nada. Ele não consegue perdoar nada. Ele simplesmente se colocou de uma forma que o mundo para ele não existe. Por isso os pensamentos sombrios, né? Essas coisas que a gente vai poder falar agora sobre isso tudo aí que a gente está vendo. É verdade, isso que você está trazendo é muito importante, né? E aí a gente vai vendo aqui, né, Ricardo, e todo mundo que estiver acompanhando, que quanto mais nós alimentamos pensamentos perturbadores, mais também nós sintonizamos com espíritos também perturbados. E esse movimento, ele vai, é como se fosse gerando um ciclo de repetições. Quanto mais a gente se deixa envolver por esses pensamentos, mais também a gente vai sendo envolvido. E aí, isso vai dizer de uma lei que ela é importante para a gente entender ela, que é essa lei de sintonia. E tem um capítulo no livro Entre o Céu e a Terra, que é o capítulo 20, ele é intitulado Conflitos da Alma, que ele vai dizer assim, olha, nossa posição mental, vou falar mais ou menos aqui, mas a gente deixa citações que é importante que as pessoas busquem depois, porque o capítulo é muito interessante, o livro todo, né, as obras de André Luiz, de uma forma geral, elas trazem para a gente uma consciência muito grande da questão do pensamento, da vibração, da sintonia. Então, assim, não dá para a gente falar aqui de forma aprofundada sobre o tema, porque isso demanda estudos e estudos, como a gente está fazendo, né? Nós temos um grupo de estudos que ele é destinado a estudar as obras do André Luiz. E esse livro, Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 20, a gente vai ter uma questão que fala sobre essa questão da lei de sintonia, das vibrações, e esse capítulo vai falar que a nossa posição mental, ela determina o peso específico do nosso envoltório espiritual, e, consequentemente, o habitat que lhe compete.
mero problema de padrão vibratório, eles vão dizer, né? Quem está falando isso é o Clarencio, que é um espírito que traz muitas elucidações para o André Luiz, né? Então, ele vai falar, cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o fluxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. É interessante porque esse capítulo ele vai falar do retorno ao mundo espiritual e como que a gente retorna de acordo com o que a gente viveu aqui na Terra. Existe uma condição, que é a condição que a gente deixou a Terra, é essa condição que a gente chega no mundo espiritual. E essa lei dessa sintonia que existe. Mas a gente está falando aqui também, e a gente vê que o Maurício, ele corrobora um pouco com essa fala, que aqui na Terra, encarnados, nós também criamos esses vínculos vibracionais. A gente gera essa lei de sintonia de acordo com aquilo que a gente vai repelindo ou vai aproximando através do nosso pensamento. Então, se a gente traz pensamentos bons, desejo de mudança, atitudes, porque o agir ele é fundamental. A gente começa, tudo que a gente começa no pensamento. O pensamento é uma força criadora, que precisa da nossa ação ou da nossa inação para se concretizar. E no caso aqui, a gente vai ver que existe uma inação do Maurício. Inação que a gente diz é no sentido que ele está deixando os pensamentos virem e ele está ali, calado, quieto, no canto dele, sozinho. Não existe nenhum movimento sendo feito. E é claro que a gente entende que o luto, ele é um processo importante de ser vivido. Então, a gente não está falando aqui que no outro dia, para quem ainda não assistiu os outros capítulos, vale a pena voltar para entender direitinho do que a gente está falando. Mas a gente não quer dizer que no outro dia que um ente querido nosso desencarna, a gente já vai estar trabalhando, fazendo tudo, não é isso. Ele precisa se permitir vivenciar esse luto. Mas junto com isso, é preciso que a gente também faça movimentos para a gente sair desse lugar de vibrações negativas. Então, a gente está falando aqui de sintonia mesmo, de faixa vibracional. Então, vejam bem, o Maurício, ele entra no momento mais difícil da sua vida, que é o convite a experienciar a dor. A gente vai ver isso já no início. Quando eles dizem aqui, né, o inverno chega, ele entra no seu inverno pessoal, como todos nós passamos por um momento que ele é invernal na nossa vida, né, de inverno, ou seja, um momento de reflexão, de reclusão. O inverno não é esse convite? Mais uma vez a gente volta, né, a gente está insistindo nisso, mas é porque não tem outro jeito da gente falar da beleza dessa narrativa do Leon Denis sem a gente trazer esse pano de fundo que é a natureza. Então, mais uma vez, simbolicamente, ele vai trazer movimentos da natureza para dizer de nós, humanos. Então, o Maurício, ele entra no tempo de vivenciar essa estação, que é o inverno, ou seja, um momento de reclusão, um momento de reflexão, um momento de dor. Ninguém na Terra está livre de passar por esse momento. Por quê?
Porque nós não estamos no mundo de expiações e provas. Então, todos nós somos convidados a vivenciarmos as nossas dores, a vivenciarmos essas provas. Afinal de contas, nesse mundo, né, a gente precisa entender que nós teremos dores e que essas dores, elas trazem junto com elas conhecimento, crescimento. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E ao entrarmos nesse estado de coisa, como ele está entrando, nós precisamos sim ter muito controle sobre os nossos pensamentos, as nossas emoções, para que a gente não diminua o padrão vibratório que nos envolve. E ao invés de transformarmos as provas em aprendizado, se a gente permitir que isso aconteça, que esse padrão caia, a gente pode transformar essas provas em expiações. Então, eu estou dizendo isso porque veja bem o que ele estava pensando. Quando a gente chega no final da leitura aqui desse pequeno trecho que a gente trouxe, né? Ele estava pensando em suicídio. Ô, Rosimar, e é tão difícil a situação do Maurício, porque, além de ele ter tido esse baque na vida dele, uma vida que foi muito sofrida, desde novinho, ele era uma pessoa, ele não queria conviver com a sociedade, então ele já tinha essa dificuldade de se compreender, né? Ele achava que ele estava certo. Então, o que acontece? Agora ele está lá, recluso. Pior ainda a reclusão dele agora, porque ele teve uma situação que tirou ele totalmente do controle. E tudo ajuda para isso, tudo ajuda. Ele perdeu o pai, ele está lá sozinho, então ele está remoendo aquilo, não tem como ajudá-lo. Se ele fosse uma pessoa que talvez conversasse, convivesse com outros, talvez ele poderia até ser ajudado, né? Vamos dizer assim, uma psicóloga, uma médica, um psicólogo, né, um psiquiatra, para ajudá-lo naquela situação, e ele nem isso ele ia fazer. Porque ele estava se achando o pior dos homens. Aquela pessoa que está ali revoltada com Deus. Então, eu só queria acrescentar, nisso que você falou da sintonia, um trecho aqui capítulo 10 do livro Momentos de Meditação, da Joana de Ângeles, né, Espírito, psicografia do médium Divaldo Franco. Então, fala assim, ó, mentes especializadas mais facilmente se buscam em razão do entendimento e interesse que as dominam nas mesmas faixas de necessidades. Sentimentos viciosos encontram ressonância em caracteres morais equivalentes, produzindo resultados idênticos. Então, aqueles que se especializam no bem, eles se atraem, eles sintonizam com outros espíritos que são da mesma forma. E aqueles que têm os sentimentos viciosos, da mesma forma, quer dizer, então são mentes especializadas ou no bem ou no mal. Interessante isso. Então, eles se buscam, está dando só acrescentando no que você acabou de falar aí, entendeu? E a Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco. Você ia falar alguma coisa, né? É interessante você trazer essa questão, Ricardo, porque o Maurício, ele era uma pessoa que ele tinha dificuldade de conviver com outras pessoas. Né? No início do capítulo, no início do livro, nos primeiros capítulos, a gente vê lá a palavra misantropo, né? Quer dizer, uma pessoa que tem ódio da humanidade, rejeita as outras pessoas.
E a gente vai vendo que isso fazia parte do processo dele, da prova dele. Porque, na verdade, eu não vou adiantar, né? Porque isso vai ser tratado nos próximos 2 itens que nós vamos trazer, mas eu só queria dizer o seguinte: às vezes aquilo que a gente mais repele é o que a gente é a coisa com a qual a gente precisa aprender a conviver, porque faz parte do que a gente veio aqui para resgatar, para reajustar. Então, eu não vou entrar muito agora nisso, mas foi importante você trazer isso, porque às vezes a gente fala assim, eu não quero conviver com ninguém, afasta de todo mundo, e às vezes, igual você falou, né, ele não buscava ajuda. Na época, olha como é que a evolução também ajuda a gente, né, na época aqui do romance, nem existia tratamentos psicológicos, não havia esse acompanhamento que a gente tem hoje, todo o suporte, mas em contrapartida a gente tinha os amigos, aquelas pessoas com quem a gente podia contar, que hoje em dia, não é que a gente não tem, é claro que nós continuamos, vai depender de cada um, porque tem pessoas hoje em dia que ainda vivem esse movimento da misantropia. Ou seja, ainda é aquela pessoa que, por mais que ele seja buscado por amigos para poder estar ali junto, ele prefere ficar sozinho, isolado no mundo dele. E isso é uma escolha da pessoa. É claro que a gente respeita, né? Mas tem esses outros recursos hoje em dia, que é o que você trouxe. Olha, já que eu não quero conviver com ninguém, pelo menos eu vou buscar uma ajuda de um profissional para eu poder sair desse lugar. Por quê? A gente volta a dizer, no caso do Maurício, tinha a ver com a prova que ele tinha que vencer, que a gente vai entender mais para frente. Esse é um ponto, né? E eu acho que é fundamental a gente olhar mesmo para isso, né? A gente entender essa questão do quanto que a gente precisa se conhecer, do quanto que a gente precisa entender que essas relações de sintonia, elas acontecem. E aí, existem determinadas escolhas, né? E aí eu vou voltar um pouquinho nessa questão, né? Por que o Maurício estava pensando em suicídio? Por que ele não conseguiu colocar em prática aquilo que a Giovana tinha trazido para ele, de conhecimento sobre questões da espiritualidade? Ela trouxe para ele uma clareza sobre as questões espirituais, não sobre espiritismo, mas como é importante a gente olhar para essas questões. E por que ele estava nesse pensamento tão ruim, tão desafiador? Porque é justamente por conta disso que a gente veio falar, né? Quanto mais alimentamos pensamentos perturbadores, quanto mais nos revoltamos contra os desígnios de Deus. A gente vai aí, a partir desse momento, sintonizando com espíritos perturbados. Ele começou a ter esse movimento de revolta, né? Ele não aceitava, não era castigo que ele estava vivenciando, porque Deus não castiga ninguém, mas ele estava precisando ter contato com essa dor para que ele pudesse fazer escolhas melhores a partir daí. E não entrar nesse movimento de sofrimento e de paralisia em que ele entrou, né? Então, assim, a gente precisa entender que existem determinadas escolhas que a gente vai fazendo e que vão trazendo consequências muito graves para a nossa existência, porque elas são transgressoras das leis de Deus. Mas a gente já não leu lá no próprio no Novo Testamento, né? Nas cartas de Paulo, em que ele trazia, fala, olha, cada um segundo as suas obras, né? Às vezes nos Atos dos Apóstolos, eu estou trazendo isso para dizer que
nem tudo foi só o que Jesus disse, que já foi muito, a gente entendendo isso já é muito, mas depois também os próprios discípulos, eles foram falando coisas para a gente, né? Quando eles falam isso, né, a cada um segundo as suas obras, é porque a gente vai colher aquilo que a gente vai plantando. E aí, quando a gente está falando isso até para a gente trazer um pouquinho dessa questão do suicídio, né? E desse comportamento do Maurício, onde ele fica lá na ociosidade, a ociosidade, ela é uma má conselheira. A ociosidade, ela faz esse pensamento entrar nesse ciclo de repetição de ligações com coisas que não são de crescimento. E aí a gente vai entrar, então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do suicídio, que ela é importante, né? Mas eu queria trazer aqui de uma forma mais clara, no sentido que a gente precisa entender que tem escolhas que nós vamos fazendo, que são escolhas que nos comprometem com a lei de Deus. Então, por exemplo, ninguém deve tirar a própria vida. É Deus que comanda a vida e a morte do corpo físico. É Ele que sabe o momento que é o momento que já está, né, resolvido aqui para a gente, e que a gente pode voltar para o mundo espiritual. Mas, se a gente toma uma decisão tão grave quanto essa, é claro que nós vamos ter consequências, é claro que a gente vai ter que se reaver com essa lei, mas não nos cabe julgar o comportamento do outro. Qual que é a proposta do cristão? E aí a gente vai falar de nós espíritas. A proposta é acolher. A gente não está aqui para julgar, né? A gente está aqui para me faltou a palavra aqui agora, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Mas a gente está aqui para a gente acolher, para a gente encaminhar, para a gente ajudar pessoas que cometem atos que são atos que na lei de Deus são transgressões, como nós já cometemos em outros momentos das nossas existências, nas vidas pregressas. Então, assim, é muito importante a gente entender que não nos cabe o julgamento do comportamento do outro. Agora me veio aqui a lembrança, né, do que é. A proposta é sempre acolher, esclarecer, consolar. É isso que a gente precisa fazer, principalmente nós que estamos na doutrina espírita e temos conhecimento. Então, o que a gente não deve nunca é julgar e condenar, porque nem a lei dos homens é assim. Hoje, por exemplo, você estava me explicando, né, que existem várias etapas antes de uma pessoa que comete um crime. Na lei dos homens, existem várias etapas antes dessa pessoa ser condenada ou absolvida. E o trâmite legal precisa ser cumprido, né? E aí, como cristãos, muitas vezes, nós não só fazemos esse julgamento que não nos cabe fazer, como pulamos todas as etapas que são de Deus a serem feitas. E aí logo a gente vai condenando. A gente julga e condena. Então, nem na lei dos homens pode ser assim, que dirá na lei de Deus. Então, o que não dá é para negociar. A transgressão a uma lei de Deus, ela sempre terá que ser restabelecida de alguma forma. A gente não precisa dar uma sentença para ninguém. Precisamos olhar para os nossos comportamentos. O que o outro está fazendo diz respeito a ele e às escolhas dele. Mas é preciso que a gente deixe claro aqui que esses pensamentos do Maurício, eles vêm de forma muito efetiva
por conta dessa ociosidade que ele se permitiu ter, porque a gente pode sofrer. O luto, ele traz isso, ele traz essa dor. Nenhum de nós está isento de sentir essa dor. Por quê? Porque nós sentimos saudade, nós temos as lembranças, então isso é perfeitamente normal. A gente precisa de um tempo para se recompor diante dessa dor, mas de forma mais efetiva, a gente precisa buscar ações que nos tirem desse lugar de sofrimento, como ele ficou aqui. Ele disse até, olha, pensamentos sombrios o assediavam. E por quê? Porque ele ficou só dando guarida para esses pensamentos. Vamos, né? Só para dar um roteiro a isso tudo que você falou, tem uma questão do Livro dos Espíritos aqui para ver que o Maurício está equivocado desde o início. Ele não poderia ter ficado desse jeito, porque... Ô, Ricardo, só enquanto você olha aí rapidinho, e ele continua seguindo o mesmo caminho. É esse que é o grande desafio. Se a gente quer uma resposta diferente, a gente precisa ter condutas diferentes das que a gente tinha até então. Olha só, ele era uma pessoa solitária no início, conheceu a Giovana, sentiu o prazer daquela companhia. Quando ela desencarna, ele volta para a solidão. Ele volta para aquilo tudo que ele já tinha conseguido vencer. E quantos de nós fazemos isso? Vamos repetindo comportamentos. A gente vivencia a dor, a gente tenta mudar e entende às vezes o que aquela dor está querendo dizer para a gente, e logo em seguida a gente volta para o comportamento equivocado. Ele poderia ter buscado a ajuda de amigos, de outras pessoas, mas ele ficou ali, quietinho, repetindo padrões que já vinham sendo feitos e que ele já sabia que não ia ser diferente o resultado, que ele ia sofrer, né? Desculpa, pode trazer as questões. Porque os espíritos, na questão 767 do Livro dos Espíritos, eles respondem para o Kardec que o isolamento absoluto é contrário à lei natural. Né? Olha que a transgressão que já vem aí. Né? Que os homens eles buscam a sociedade por instinto. Então, o Maurício está lutando contra ele mesmo. A dificuldade dele. E a gente tem aquela questão 459, né, Rosimar, do Livro dos Espíritos, que é conhecida de todos nós, né, espíritas. Deixa eu só relembrar ela um pouquinho aqui, que o Kardec, brilhantemente, ele pergunta aos espíritos, ele pergunta se... Nós vamos falar aqui, nessa questão, nós vamos falar do pensamento e da sintonia, tá bom? Então, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Aí eles respondem, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a gente pode falar da questão da nossa sintonia, como os seus pensamentos, como que eles estão, né? Ali, naquele momento do Maurício, ele está dando toda a abertura, aqueles pensamentos que ele está naquele momento, ele está dando abertura para sintonizar com espíritos que vão envolvê-lo, que vão ser afins aos pensamentos que ele está naquele momento. Então, é a questão da sintonia que nós estamos falando, da sintonia, do pensamento, da vibração, tudo isso que você falou que está no livro, naquela obra do André Luiz, Entre o Céu e a Terra, né?
Então, a gente... eu até estava comentando com você outro dia, não sei se você lembra, que a vibração ela tem várias etapas. Ela varia. Então, se você está vibrando daquela forma, você vai sintonizar com espíritos daquela forma. Vão ter espíritos ali que vão ajudá-lo até ele cometer um equívoco na vida dele, que é tirar a própria vida. E tem mais para frente, questão... vai daqui mesmo, tá? Da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. O capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Na questão 467, aí o Kardec pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Aí eles respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. É o que nós acabamos de falar. Então, o que o Maurício está atraindo neste momento de reclusão, que é uma atitude contra a lei natural de Deus, que ele não poderia ter ficado recluso da forma que ele está se punindo, porque só ele que vai saber, né, questões de vidas passadas, um monte de coisa. Então, é aquela coisa. Sintonia, o pensamento leva à sintonia e a vibração. A vibração dele ali está atraindo fluidos, vamos dizer, deletérios, não fluidos da forma que teria fluidos salutares, né? Não, ele está numa revolta que ele não consegue sair daquilo ali. E aquilo cada hora vai piorando mais, né? Que pode ter uma consequência que a gente vai ver mais para frente. E é importante a gente ficar atento a isso, né? Cada um precisa ir se conhecendo para a gente poder entender quando alguma coisa está diferente na gente, que a gente precisa buscar ajuda. Então, eu posso sentir tristeza, mas desde que essa tristeza não paralise as minhas conquistas, o meu jeito de estar no mundo. Se isso acontece, eu preciso buscar uma ajuda, porque às vezes sozinho realmente é difícil. E a gente precisa ir olhando também para aquilo que gera o start, aquilo que é o movimento que inicia diminuição do meu padrão vibratório. A gente tem condição de fazer isso. Se a gente sair do automatismo de viver todo dia sem saber nem como que a gente está vivendo, a gente consegue fazer esse movimento. Opa, eu estava tão bem, eu estava me divertindo, eu estava aqui feliz, de repente veio esse pensamento horrível de sofrimento. O que é que está acontecendo? A gente nós temos plena condição de nos reequilibrarmos, desde que a gente não se deixe levar pela correnteza. E a gente também ir buscando recursos, olhando para situações que não nos leve para aquele lugar ali, de diminuição do padrão vibratório. E a gente tem um trechinho aqui em que a gente vai vendo que ele fazia justamente o contrário. Além dele estar nesse isolamento que você trouxe, né, Ricardo? Ele ainda tinha os objetos da Giovana, que ele ia lá, e aí ele tinha contato com esses objetos, entrava mais na dor ainda, e ele não conseguia sair desse ciclo de sofrimento, que aí já virou sofrimento.
como a gente já viu, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É a partir do que eu vou fazendo que eu vou aumentando aquela dor até a hora que eu falo, nossa, mas eu estou sofrendo demais, eu não consigo nem viver mais como ele, eu quero tirar a própria vida. Por quê? Porque a gente vai se permitindo fazer esses movimentos e continuar nesse lugar de sofredor, né? Não tem problema nenhum a gente ter os objetos das pessoas que a gente ama e que partiram antes da gente para o mundo espiritual. Isso não tem problema nenhum, mas a gente precisa tomar cuidado o que representa para nós olharmos para esses objetos, tocarmos nesses objetos, se isso vai ser o estopim ali para gerar esse ciclo de sofrimento. Então, assim, lá aqui no livro dos Espíritos, né, na questão 957, Kardec pergunta assim, olha, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências... Ó, eu estou falando de outra coisa aqui. Deixa eu só achar o... Aqui eu estou falando do suicídio. Deixa eu fechar esse tema, então, já que a gente vai falar sobre isso, né? As consequências do suicídio. E os espíritos vão falar assim, olha, muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. E aí tem mais coisa aqui na resposta, tem um comentário grande de Kardec. Eu sei que eu saí um pouquinho do que eu estava falando, mas eu vou voltar lá. O que eu quero dizer com isso aqui? De novo, eu vou voltar lá naquela questão da gente não fazer o julgamento, porque quando eles falam assim, muito diversas são as consequências, então não apenas determinadas, então é a gente parar de ficar nesse lugar de apontar o dedo e falar, fulano fez isso, então vai acontecer isso, isso e isso com ele, como se nós fôssemos deuses para determinar alguma coisa. E só quem pode determinar o que vai acontecer diante de um comportamento equivocado de alguém é Deus. É a pessoa com a lei de Deus. É a consciência daquele espírito diante daquilo que ele desajustou com a lei de Deus. Então, eu vou voltar ainda aqui, mas deixa eu voltar lá na questão que eu tinha falado, que é a questão 311, que Kardec vai falar assim, olha, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Ou seja, eu guardar objetos das pessoas que eu amo e que desencarnaram, vai atrair a atenção desses seres, desses espíritos, para esses objetos? E aí os espíritos vão falar assim, olha, é sempre grato ao espírito que se lembram deles. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no a memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Por que eu trouxe essa questão? Porque o Maurício, ele guardou aqueles objetos e isso é uma prova de carinho que às vezes a gente tem, de respeito, até para a gente aliviar a saudade. Num momento qualquer, você vai olhar e vai falar, nossa, a gente teve uma experiência bacana aqui na Terra, e a gente faz uma prece, né? Às vezes a gente vai lembrar dessa pessoa, faz uma prece, isso é saudável, não tem problema nenhum. O problema é quando, igual ele, aí ele pega aqueles objetos, relembra dela com aquela dor toda, e ele começa até a dizer, pensa na felicidade perdida e começa as ideias do suicídio. E aí é que é o problema, né? A gente olhar para as questões, nossa, tinha um filme que eu sempre assistia com essa pessoa, eu vou assistir esse filme, para quê? Se for para ter lembranças boas, tudo bem. Não é um filme, não é um objeto, é isso que os espíritos estão respondendo para Kardec. Não é necessariamente isso que vai
trazer a lembrança daquele espírito. É o seu pensamento enviado para aquele espírito ali direcionado. Então, se eu vou lá, eu pego aquele objeto, eu volto a assistir aquele filme, eu vou num lugar que era um lugar legal, que a gente estava junto, eu vou para quê? Para ter boas lembranças e emanar boas vibrações? Tá ótimo, beleza, mas isso eu posso fazer sem nada, sem objeto, sem filme, sem lugar, sem nada. Eu posso simplesmente emanar uma prece. E aí aquele espírito vai sentir aquela minha vibração que é direcionada para ele. Agora, quando eu começo, né, a trazer esses objetos, essas lembranças como uma forma de muito sofrimento, isso é que precisa tomar cuidado, né? Porque aí a gente volta lá na questão. Ele estava com o pensamento de tirar a própria vida. E eu vou pedir até desculpas, né? Porque essa questão que eu trouxe do suicídio ficou aqui perdida, mas eu volto a dizer, essa questão ela é muito importante para a gente olhar para ela. Por quê? Porque quando a gente não olha para os nossos pensamentos, a gente vai se deixando entrar nessa vibração de tristeza, a gente vai aproximando espíritos, vai aproximando uma atmosfera que leva a gente a esse lugar de pensar em tirar a própria vida. E o que a gente quer reforçar aqui? Oi, Ricardo. O pensamento, segundo Emmanuel, ele cria. Isso. Quer ver? Deixa eu só ler para você dar continuidade aí no livro Pensamento e Vida, né? Psicografia do Chico Xavier. O Emmanuel fala o seguinte, em nota, ele fala, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Quer dizer, para a gente entender Deus, não conhecer Deus, é através do pensamento. E o pensamento cria tanto coisas boas como coisas ruins. Se ele está pensando naquilo, ele cria aquilo, ele cria o pensamento suicida, ele cria. Não só ele, como o amparo que ele vai ter daqueles que querem ver a derrocada dele. Né? Exatamente. E eu queria reforçar essa ideia justamente por conta disso, para a gente trazer aqui que realmente o suicídio ele é uma transgressão grave da lei de Deus. Ninguém pode tirar a própria vida e nem pode tirar a vida de ninguém. Isso é uma transgressão à lei de Deus. Mas quando a gente traz a questão do Livro dos Espíritos, que a gente trouxe para falar sobre isso, a gente vai entendendo que mesmo a gente tendo essa orientação dos espíritos, que é uma transgressão grave, né? E a gente tem também uma indicação lá no livro No Invisível, que é do próprio Leon Denis, e a gente vai voltar então nesse tema, que fala sobre o suicídio. Então, a gente vai entendendo que é uma transgressão, que é uma transgressão grave, mas não cabe a ninguém fazer o julgamento, porque nós não sabemos que resultados que isso vão trazer para aquele espírito. A gente sabe que vai ter que se reajustar com a lei de Deus, mas como? Aí Deus é que define isso. Eu só queria fechar essa fala e pedir desculpas por ter ficado um pouco perdido, porque eu acabei confundindo aqui,
a questão que eu queria falar dos objetos, e eu falei do suicídio, né? Mas eu estou reforçando essa ideia só para dizer que o suicídio é uma transgressão grave, como o homicídio também, né? Então, tirar a vida não é solução para nada, não resolve nenhum problema, porque a vida, ela sempre continua. A gente pode tirar a vida do corpo, mas o espírito continua vivendo, e aí ele vai viver com aqueles desafios que ele não conseguiu resolver, e ainda com outros que ele criou a partir desse comportamento totalmente equivocado. E aí, só para encerrar aqui a minha fala, eu também, né, poder te ouvir, ele fala de uma felicidade perdida, né, Ricardo? E aí a gente vai lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai ter um item que vai falar que a felicidade não é desse mundo, e aí a gente vai entendendo. Parece até que a gente veio aqui só para sofrer, mas nós não estamos no mundo de expiações e provas, então a gente está aqui para resgatar, para restituir aquilo que a gente se comprometeu com a lei, né? Então, acho que é importante a gente entender isso, que o Maurício estava apostando todas as moedas numa felicidade efêmera, passageira, que eu só vou ser feliz se eu encontrar uma alma gêmea para a minha vida, por exemplo. Se eu encontrar aquela pessoa perfeita que vá me fazer feliz, como se eu não tivesse responsabilidades de construir a minha própria felicidade. Então, tem um item lá nesse capítulo 15, que é o item 13, que vai falar assim, olha, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, ser feliz, ter momentos de felicidade aqui na Terra, depende mais da gente do que de qualquer coisa. De como que a gente lida com os desafios, com os problemas, com as dores, né? Interessante a vida da Giovana, né? Ela deu a vida dela para salvar as outras pessoas. Aí fala assim, mas ela era um espírito evoluído, porque ela sabia que a felicidade não era desse mundo aqui. Ela tinha consciência disso, tanto que ela deu a vida para cuidar daquelas pessoas que não tinha quem cuidasse, porque não tinha médico. Alguém tinha que fazer alguma coisa. E ela tinha tanta consciência disso que ela desencarnou perfeitamente, com tranquilidade, né? Esse romance, o Leon Denis, nossa, cada dia ele aumenta mais o meu coração está crescendo por causa do Leon Denis. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a forma como nós realmente nos vemos é que irá determinar essa extensão da nossa dor. Se a gente se vê como seres humanos, materialistas, ainda materiais, né? Mortais, a gente vai sofrer muito, porque a gente está olhando para uma pequena parte do que nos representa. Agora, se a gente se vê como espíritos imortais e que a existência terrena é só uma ponte que a gente precisa atravessar para a nossa vida fluir, né, para que a gente possa realmente evoluir, a gente vai ter mais compreensão, até na dor. Então, assim, a forma como a gente se vê é que vai determinar, né? E interessante que você falou, a Giovana, ela entende que a felicidade não é desse mundo, né? Mas aí eu pergunto, mas por que a felicidade não é desse mundo ainda, né? O que é que faz a gente ter essa compreensão que a felicidade não é deste mundo? Então, assim, eu não sei o que você pensa disso, né? Mas eu acho que é porque a gente busca, com o nome de felicidade, o que a gente busca com esse nome, de verdade, são as conquistas materiais.
a gente dá o nome de felicidade para as coisas passageiras, que são destinadas a esse mundo aqui de expiações e provas, e não acompanham a gente para a eternidade. Então, por exemplo, a gente acha que a gente vai ser feliz só se a gente tiver uma casa do padrão tal, um carro do tipo Y, um emprego X. Só se a gente viajar o mundo inteiro e conhecer todas as belezas, né? Só se a gente receber do outro, como Maurício, tudo que o outro puder dar para a gente, né? Só se a gente tiver muito dinheiro. E é interessante que a gente vai falando aqui, né, de um verbo, que é o verbo ter. Esse verbo ele vai dizer de tudo que é efêmero, né? E que passa nesse mundo aqui de expiações e provas. E a gente precisa olhar de verdade para um outro verbo, que é o verbo ser, né? O que nós somos de verdade? Qual que é a nossa essência? A gente já viu em outros estudos, né, que nós somos filhos de Deus, herdeiros dessa essência divina. Então, nós só vamos ser felizes de verdade quando a gente começar a compreender e a vivenciar essa nossa essência divina, a buscar, a praticar aquilo que fala da nossa verdadeira essência, que é o respeito, a gratidão, o perdão, a compaixão. Então, aqui nós podemos ser felizes, se nos dispusermos a isso, né, Ricardo? Se a gente se despojar desse homem velho, que quer ter muitas coisas, mas não quer ter trabalho, muitas vezes, não quer ter ação, quer ficar na inação, né? Interessante que felicidade, viver feliz o tempo todo, o contrário de felicidade é infelicidade. Infelicidade é o que o Maurício está passando. A gente, por exemplo, a gente não é infeliz. Agora, feliz, será que é uma busca assim? Como é ser feliz? Eu não queria ser feliz o tempo todo, porque não teria Então, mas se a gente pensar, Ricardo, um equilíbrio. então, mas se a gente pensar, por exemplo, tem os extremos, né? O extremo de felicidade é euforia, isso é adoecimento. E aí, se a gente pensar nessa felicidade do mundo, da matéria, a gente quer ser feliz, os espíritos puros são felizes o tempo todo. Eles são felizes porque eles sabem que eles estão cumprindo com aquilo que eles estão designados, sabe? Felicidade é outro patamar. Então, por exemplo, se a gente pensa, não, eu vou participar de todas as festas do mundo. Nossa, eu vou ser feliz. Não, isso é euforia. Isso é o contrário, é excesso, mas das coisas materiais. Como que os espíritos puros são felizes? Eles são felizes a partir do momento que na Terra evolui. Uma pessoa que evoluiu é motivo de muita felicidade no mundo maior, né? Então, olha só, são coisas diferentes. Às vezes a gente associa uma felicidade a isso que a gente está acostumado aqui. É por isso que Jesus disse: a felicidade não é deste mundo, porque a gente ainda não sabe o que é ser feliz. E outra coisa, Rosimar, no mundo feliz, não é que todo mundo vai ficar lá assim, olhando um para o outro, eu estou feliz, eu sou feliz. Não, eles continuam trabalhando, a felicidade deles é poder trabalhar fazendo bem, ele não tem mais provas nenhumas a cumprirem ainda, então eles só vão fazer o bem, e aquilo é felicidade. Pelo menos eu imagino isso, porque realmente, se você não é feliz, você é infeliz. Eu considero que eu não sou infeliz. Eu te contei que o encontro com um amigo ontem me deu uma felicidade de encontrar com aquela pessoa e abraçar aquela pessoa, né? É uma coisa que eu não consigo explicar o que eu senti naquele momento. É isso. E eu considero que eu não sou infeliz.
Agora, Uhum. felicidade, para que eu quero uma felicidade dessa, ficar feliz? É efêmero, é uma coisa... E assim, uma coisa. Vaga. Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Quer falar de novo? Porque quando eu falo junto com você, dá um eco e eles não conseguem ouvir sua voz depois da gravação. Eu já tinha terminado. Pode falar. O que eu queria dizer é que, assim, a gente não está pregando aqui a não conquista das coisas. Nós estamos num mundo material e a gente precisa de uma casa, a gente precisa de carro, a gente precisa de diversão, a gente precisa. Porque isso faz parte das nossas experiências no mundo material. O que não dá é para a gente apostar toda a nossa felicidade como se isso fosse o único projeto de vida que eu tenho. Porque depois que eu conquisto, o que vem? Vem uma tristeza sem fim, porque eu não sei o que eu estou fazendo aqui mais. Então, por isso que eu disse que a gente precisa trocar para a gente ter sentido para a nossa vida, a gente precisa trocar o verbo ter pelo verbo ser. Porque aí a gente vai, sim, se reconhecendo melhor nesse mundo. Mas não quer dizer que a gente não deva buscar as conquistas, mas não nos aprisionarmos a elas, como se aquilo ali fosse o único propósito que eu tenho de viver. Se eu conquisto aquilo, qual é o propósito que eu tenho? Acabou o meu propósito. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Ter, sim, coisas, porque nós estamos num mundo em que nós precisamos da matéria, mas não nos aprisionarmos a ponto de aquilo ser o propósito da minha vida. Por isso que Jesus disse, eu volto a dizer, a felicidade não é deste mundo, porque o que nos causa felicidade aqui ainda são coisas muito efêmeras, são coisas passageiras, mas que a gente pode ir tomando consciência disso e ir mudando, a gente ir deixando de colocar os propósitos na nossa vida só para o ter, e ir mudando isso. Então, assim, encerrando já a minha fala, né, nós não estamos aprisionados aqui, mas estamos destinados a um progresso. Só que esse progresso só virá de um trabalho constante. Para quê? Para a gente vencer as nossas próprias imperfeições. Então, nos próximos estudos, a gente vai entender que Maurice conseguiu compreender isso, mas ele teve que fazer alguma coisa. Só ficar chorando e lamentando não traz crescimento para a gente. É preciso a gente sair desse lugar da vítima, do descontentamento, da revolta, da rebeldia, e a gente ir para um outro lugar, que é o lugar do trabalho, da ação, da gente entender qual que é o nosso compromisso, em que a gente é responsável por aquilo que está acontecendo com a gente, tá certo? Então, acho que a mensagem hoje que fica é essa, né, que a gente precisa agir, não dá só para ficar lamentando e sofrendo. É verdade, Rosimar. Perfeito. Já estou ansioso para a próxima etapa, para a gente ver o que vai acontecer, né? Isso. E aí, falando em ação, né, eu sei que você vai fazer a prece agora, nós estamos caminhando aí para a última semana da nossa campanha de Natal. Já estamos chegando no final da campanha de Natal desse ano, do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Se você quiser arregaçar as mangas junto com a gente, ainda dá tempo. O Pix está aparecendo aí na tela, a gente recebe qualquer quantia de doação e ajuda muito a formar essa cesta que vai levar muito alento a famílias que estão em vulnerabilidade alimentar nesse momento, estão passando por desafios e precisam muito dessa doação dessa cesta.
Então, assim, é um momento propício para a gente também fazer um movimento de ajuda. É isso aí. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar hoje os nossos trabalhos aqui, né? Então, vamos orar. Nós agradecemos, Pai, pelo seu amor, agradecemos, Jesus, pelos seus exemplos, agradecemos Allan Kardec pela codificação dessa doutrina espírita abençoada. Agradecemos também a você, Leon Denis, pela sabedoria, pelo seu jeito de ensinar aquilo que nós devemos aprender para evoluirmos e chegarmos mais rapidamente a entender o nosso Pai misericordioso. Que a Mãe Santíssima Maria de Nazaré possa abençoar todos os lares representados neste encontro e que nós possamos estar novamente na semana que vem em mais um estudo dessa obra de Leon Denis, que é a Giovana. Mais uma vez, agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.